Bom, senhores, prazer em vê-los, estar com vocês mais uma vez. Nosso assunto agora é inteligência. Inteligência em vendas. Inteligência, tudo bem. Inteligência é alguma coisa que pouca gente ainda teve oportunidade de ver ou falar a respeito ou mesmo conhecer. Vamos conhecer um pouco mais de inteligência em vendas e sua aplicabilidade prática no nosso dia a dia. Para tal, vou tomar a liberdade, então, já está colocando aqui uma primeira frame que nos diz claramente o que é inteligência e diz também o porquê, né, da inteligência em vendas. O tema inteligência em vendas tem como subtítulo corretor como fonte confiável de informação e não de uma solução. Nós entramos numa nova era em onde as pessoas, né, não querem mais comprar, nem que vendam para elas. Elas querem ter o prazer de decidir aquilo que compram. Dizendo isso, nós podemos, então, falar um pouco sobre essa mudança que está ocorrendo. Uma série de desafios que vêm do que a gente denomina de era digital. Essa mudança de era, eu, por exemplo, não tenho vergonha de dizer que eu sou da era do analógico. Né? Uma meninada aí que já nasceu com o celular na mão, já é um pessoal da era digital. Essa mudança que foi feita, está sendo feita e vai continuar sendo feita da era analógica para a digital, nos trouxe uma série de desafios. E esses desafios têm a ver especificamente com o nosso comportamento, inclusive como profissionais da área de vendas. E é sobre isso que a gente vai estar falando um pouco. Então, é uma nova realidade e um novo contexto que a gente vive. Quer a gente goste ou não, essa mudança existe e, para isso, nós temos que mudar. Mas não somos só nós que estamos mudando, né? Quando a gente fala em mudança para a área digital, a gente sabe que essa mudança para o digital tem nas organizações, não importa o tamanho que teve, né? Um caminho irreversível. Elas têm que fazer esse caminho. E lembrando que nós, corretores, ou o corretor, seja ele corretor do que for, ele é um empreendedor, dono do seu próprio nariz e, consequentemente, responsável também pelas suas mudanças. Essas mudanças ocorrem de forma muito forte, a ponto de se ter hoje, e eu adoro falar sobre isso, né? Um novo marketing, por exemplo, denominado marketing colateral, que, como está aí para vocês, né? Significa desenvolver material voltado especificamente para ajudar o profissional responsável pela venda a vender. Eu sou de uma época, como disse a analógica, em que nós tínhamos um marketing focado em outras coisas, focado muito mais na marca, focado muito mais em promoção de vendas do que efetivamente na venda em si. Como profissional de vendas em várias organizações e instituições, a gente teve a oportunidade de viver na carne até o fato de muitos dos materiais que nos eram apresentados, nos eram fornecidos para serem utilizados no processo de vendas, não eram trabalhados ou feitos com o objetivo de vendas, mas sim o objetivo muito mais de apresentação da imagem e outras coisas mais do produto, e não facilitador para o vendedor vender. Dito isso, então, sabendo que essa mudança está ocorrendo, é importante a gente lembrar, né, que essa mudança afeta cada um de nós individualmente. E a inteligência, né, se refere exatamente a todo o capital cultural
disponível para acessar. Nós temos a inteligência, que é aquilo que está dentro do nosso cérebro e com o qual nós tomamos as nossas decisões, e a inteligência, que é tudo aquilo que nós vamos buscar, né, para poder melhor nos relacionarmos com os nossos públicos. Quem tiver interesse de entrar mais nesse conhecimento, nesse tema, abaixo aí da apresentação, a gente está apresentando os referenciais para quem quiser se aprofundar mais. Mas vamos falar um pouco mais sobre inteligência. Inteligência em vendas nada mais é do que buscar informações relevantes que geram insights, que geram eureka, que geram situações diferenciadas e depois transformar esses insights em vantagem competitiva nos negócios, na realização de negócios, na venda dos seus produtos ou serviços. Alguns princípios, né, fundamentais para quem quer trabalhar com inteligência. Primeiro, você tem que ter foco. Você tem que saber exatamente aquilo que você quer buscar, né? Que tipo de informação você precisa, para que tipo de cliente, para que tipo de segmento, para que objetivo de produto que você pretende comercializar. Pense fora da caixa e fora da rede. Aliás, eu achei esse fora da rede sensacional, lendo aí alguns conteúdos sobre a área. A explicação dada que me empolgou foi: mais do que fazer igual aos outros, faça diferente. Ou seja, hoje, quando você fala em pensar fora da caixa, vai buscar novas informações, vai buscar coisas diferentes, o pessoal pensa logo na caixinha, na rede, desculpe, pensa logo em ir no Google, pensa logo em ir buscar. Quando você pode e tem condições de buscar outras formas de buscar informações, além daquilo que é o mais comum e mais normal, que é a rede. Vá a campo, vá a outros locais, fonte de informações, que podem ser, inclusive, pessoas do seu relacionamento ou não, na busca dessas informações. Crie um repertório específico, ou seja, tenha uma forma muito sua, né, de cuidar dessas informações e trabalhar essas informações para que você tenha um conjunto de informações específicas para cada situação em que você vive. Lembrando que, como nós vendemos muitas vezes para pessoas muito parecidas, ou que em condições ou ambientes semelhantes ou similares, a gente pode ter efetivamente um sistemático crescimento e aperfeiçoamento desse repertório. Essa é a ideia. E, finalmente, compartilhar o que você sabe com as pessoas, ou seja, a capacidade que você tem que ter de estar levando para as pessoas, mais bem dizendo, aquele conhecimento que você dispõe e que você pode e deve compartilhar. Isso é que faz a diferença entre o profissional que trabalha com inteligência e o profissional que trabalha com inteligência e exteligência simultaneamente. Para a gente falar um pouco mais sobre isso e dar até um nó naquilo que a gente habitualmente vê falar sobre conhecimento do produto, eu queria falar um pouco sobre o conhecimento sobre produto e a credibilidade do indivíduo. O que ocorre de fato sobre o conhecimento de produto para o profissional de vendas? E aí eu estou me referindo a qualquer profissional de vendas. O que rege o mercado é a informação tipo: você tem que conhecer tudo sobre produto. Na nossa visão, não é isso. Eu acho que o vendedor não precisa e não deve até ter conhecimento de tudo sobre produto, principalmente produtos técnicos, produtos que exigem que você tenha uma alta especialização para poder estar conversando com o cliente.
O que existe, sim, é uma relação clara entre o conhecimento do produto e a credibilidade do profissional. Vejamos como isso se comporta. Em primeiro lugar, eu tenho aquele conteúdo ou conhecimento que eu tenho que ter. São aquelas perguntas, são aquelas informações que o nosso interlocutor nos pede, ou que necessariamente a gente tem que fornecer para o nosso interlocutor, que caso você não tenha, caso você não conheça, a sua credibilidade fica abalada. Lembra aquela pergunta que o cliente faz normalmente sobre o produto, às vezes sobre uma nuance do produto, mas que se você não sabe responder, aquilo pode afetar a sua credibilidade? É desse conteúdo que a gente está falando. Então, tem um conteúdo, né, de conhecimento do produto que você tem que saber. O segundo momento é o conhecimento do produto que você deve saber. Repara, essas questões ou esse conhecimento é aquele conhecimento que, quando perguntado pelo cliente, se você responder, a tua credibilidade aumenta. Diferente, no entanto, se, como é um conhecimento que você deve saber, caso você não tenha naquele momento a informação que o cliente está pedindo, o fato de você não ter, mas vai dar depois, de alguma forma vai buscar essa informação e fornecer para o cliente, não vai diminuir a sua credibilidade. Só lembrando, então, e repetindo, o deve saber tem a ver com aquele conhecimento cuja existência aumenta a credibilidade e a ausência não reduz a credibilidade. E terceiro conteúdo, que é o pode saber. O pode saber é aquele conteúdo sobre produto que, se você souber ou não souber, não vai fazer diferença. No entanto, exatamente como o deve saber, foi feita a questão, você não tem informação, vai buscar e oferece a resposta. Fatalmente, você tem que oferecer novamente a resposta para o seu cliente. Está claro isso? Claro isso, a gente vai mais na frente, agora sim entendendo onde é que entra, né, de forma concreta, aquele um pouco mais que faz a diferença entre a inteligência e a exteligência. A mesma coisa que nós falamos sobre o conhecimento do produto, eu falo sobre o conhecimento do negócio. Necessariamente, você hoje, para ter credibilidade, tem que ter alguns conhecimentos sobre o negócio do seu cliente. Sem o que você está fora do jogo. Tem aqueles conteúdos que você deve ter, porque vai te dar um diferencial competitivo na frente dos seus concorrentes. E, finalmente, o pode saber. Sabe, é aquele conteúdo que, se você sabe e consegue passar esse conhecimento para o seu cliente sobre o negócio dele, você fica imbatível. Mas a ausência desse conhecimento, igual o produto, também não vai fazer diferença. Mas é o plus, é o algo mais. A mesma coisa também sobre pessoas. Quando eu digo pessoa, eu estou falando de cada uma das pessoas com quem você se relaciona dentro do seu cliente ou o próprio cliente, quando você está tratando de venda de produto para a pessoa física ou o que a gente chama de venda B2C. Na venda B2B, você tem várias pessoas envolvidas no processo e você tem que conhecer cada uma delas. Na B2C, você tem que conhecer, no mínimo, a pessoa para quem você está vendendo. Então, tem coisas sobre essas pessoas que você tem que saber. Tem coisas que você deve saber. E tem coisas que você pode saber.
lembrando e dando ênfase sempre no deve. Eu não estou nem falando do tem, porque tem para mim obrigação. Então, se você não conhece a pessoa com quem você vai ligar, não conhece o negócio dela, não conhece o seu produto, volto a dizer, não sei o que você está fazendo no mercado. A probabilidade de você permanecer é muito pequena. O deve é o que faz a diferença hoje. Lembra que o pode é o que vai te dar um diferencial competitivo fantástico, principalmente em relação às pessoas. Se a linguagem que você estiver utilizando e a forma como você vai se relacionar com eles é diferenciada. Esse é o grande jogo da parada. Aí está, e em cima desses conhecimentos repousa a famosa inteligência. É uma forma diferente de você ver a sua relação com o mercado. Algumas reflexões, então, específicas sobre isso. Para se destacar no processo de convencimento com credibilidade, o profissional de vendas deve dominar os assuntos relacionados ao negócio do seu futuro cliente. Nós falamos sobre isso, mas em que grau de profundidade, né, você tem que conhecer os assuntos relacionados ao seu futuro cliente? É pesquisa. É uma pesquisa constante. Quanto maior for seu conhecimento, lembra do DEV, maior terá sua credibilidade. Consequentemente, passará a ser um diferencial competitivo que você vai utilizar junto a esse cliente e, não tenha dúvida, com todos os demais pessoas e profissionais que ele vier a te recomendar. Segunda reflexão. Argumentos embasados, coerentes e interessantes são as formas para vencer as batalhas no mundo dos negócios. Então, se você quer vencer batalha no mundo dos negócios, você tem que ser coerente, tem que estar bem embasado. Aquilo que você está levando tem que ser interessante e tocar naqueles pontos cruciais. A gente está usando muito hoje em vendas a palavra dor, né? Ou dores, nas dores do cliente, ou mais bem dizendo, tocar na situação que vai efetivamente sofrer uma mudança e deixar o seu cliente satisfeito naquilo que busca. Esse é o nome do jogo. E não tenha dúvida, a batalha é grande. Outros profissionais como você estarão disputando a mesma pessoa ou mesmo negócio. Consequentemente, essa é uma forma de você fazer a diferença. Ainda como reflexão, chamo a vocês a atenção, a inteligência é o que capacita, dentro do processo de vendas, a fazer a gestão eficaz desse conhecimento. Ou seja, o fato de você conhecer mais sobre o indivíduo, mais sobre o negócio dele, mais sobre o seu produto ou serviço, é que vai fazer com que, dentro do processo de vendas, ao gerenciar o mesmo, você tenha uma maior ou menor eficácia. O resultado é em decorrência disso, tão somente. Dê o nome que quiser. Ainda como reflexões, criar conexões significa que o vendedor precisa saber o que perguntar e para quem perguntar. Isso é se conectar. Aliás, aproveitando a deixa, né, é o famoso network. O pessoal fala de network como se fosse simplesmente conhecer pessoas. O network é muito mais do que isso, é realmente ter um relacionamento com as pessoas, não é simplesmente conhecer. E se relacionar significa se conectar. Se conectar significa saber perguntar e para quem perguntar, as perguntas certas para obter as informações e para poder chegar ao seu objetivo final. A inteligência está associada a saber garimpar informações e transformá-las em vantagem competitiva. Eu acho engraçado, porque eu acho muito legal a gente colocar aqui o seguinte: você vai no médico, o médico te examina, não sabe o que você tem, ele diz que é uma virose. Se você leva o seu computador
para qualquer cara da área de sistema e diz, olha, eu não estou conseguindo isso, o que eu faço? Ele reinicia. No caso do profissional de vendas, é mais ou menos a mesma coisa, só que normalmente você diz, olha, eu não estou conseguindo os resultados que eu quero. Aí o gerente de vendas normalmente diz assim, vai prospectar. Como se prospectar fosse uma coisa simplesmente catar pessoas, né? É saber onde buscar. Mais do que importante, mais do que prospectar, é prospectar e qualificar. Somando essas duas, prospecção e qualificação, a gente tem o que a gente chama de geração de demanda qualificada. Essa demanda qualificada é que vai fazer a diferença durante o processo da venda. E se eu tenho esse pessoal bem garimpado e com a minha inteligência eu tenho as informações do mercado necessárias, não só sobre a pessoa dele, como também do negócio dele, as probabilidades da minha vitória aumentam exponencialmente. E, finalmente, insights são considerados um dos pilares para um dos modelos mais atuais que tem como base a perspicácia de negócio, que é o Insight Sales. Dentro dos modelos, e aqui eu estou me referindo muito mais à venda complexa, mais especificamente à venda B2B, tá? Onde você tem um modelo extremamente novo, que é um modelo agressivo de vendas, onde você busca, através de uma série de perguntas e questionamentos, levar o seu cliente a ter insights necessariamente, preferencialmente em conjunto, para que ele possa antever as mudanças a serem feitas e seguirem esse caminho. Então, como você vê, quando a gente está falando de inteligência, a gente está falando de algo que está na crista da onda e que você necessariamente tem que se aperfeiçoar para poder melhorar o seu desempenho comercial. Ainda sobre isso, vamos falar da mega tendência do consumidor criativo, colaborativo e participativo. O consumidor mudou. Não importa se você faz venda B2B ou B2C, ou B2B2C, não interessa. O que importa é que esse cara que compra, né, aqui denominado consumidor, e consumidor há uma maior conotação sobre o cara que compra direto, né, muito mais na venda direta para o consumidor. Eu prefiro, e no nosso caso, que a palavra mais correta seria cliente, né, que é o que a gente usa, apesar de a gente saber que muitos de nós, profissionais da área comercial, chamamos os nossos relacionamentos de pessoas que fazem negócio conosco de clientes, mas os tratamos como consumidor, que é um pouquinho diferente, né? Com o meu cliente, eu mantenho relacionamento mesmo depois da compra realizada ou do negócio realizado, eu dou continuidade, e já no consumidor não, só me relaciono com ele na época ou no momento de concretizar o negócio e depois não tenho mais relacionamento algum. Então, depende também da forma com que você se relaciona com o seu mercado. E esse consumidor mudou, ele está muito mais criativo, colaborativo e participativo. É uma outra figura que nós vamos também falar um pouquinho agora, lembrando a vocês que o interesse sobre esses temas necessariamente farão com que vocês se desenvolvam mais e tenham maior competência no seu relacionamento profissional com os seus clientes. Não sei se vocês já ouviram falar no Sell Summers. Mistura de sellers e consumers, ou seja, é uma mistura de vendedores e consumidores num único ser. Esse conteúdo é um conteúdo que vem sendo pesquisado já há alguns anos pela mudança da forma com que as pessoas estão atuando no mercado. Olha lá a definição. Sell Summit representa uma nova geração de profissionais de venda, muito mais preocupados com a venda posterior que o seu consumidor irá fazer com o que acaba de adquirir, do que simplesmente vender para ele. Ou seja, eu estou preocupado com o resultado daquilo que eu vendi. Na verdade, essas figuras Sell Summers
são pessoas que revendem produtos que compram. Como é a nossa situação hoje? Até onde nós conhecemos essas figuras no nosso mercado atual? Quem quiser mais informações sobre os self-summers, eu sugiro olhar as tendências, como está aqui embaixo, Trend Watching, que é a base de onde surgiu, isso não é coisa nova, tá? É de onde surgiu toda essa ideia destas figuras que já são a realidade nos mercados mais pujantes atualmente em torno do mundo inteiro. E aqui não vai ser diferente. Essas pessoas cada vez mais vão aparecer e tirando um percentual bastante significativo de negócios do nosso dia a dia. Isso quer dizer, não venda para o seu cliente hoje aquilo que ele não poderá vender amanhã. Sejam aspectos íntimos, intangíveis ou vendas técnicas. Ou seja, venda para o seu cliente alguma coisa que satisfaça a necessidade que ele, a princípio, seria capaz, mesmo que não o faça, de vender para terceiros. Ou seja, ele conheça o suficiente para, não só satisfeito, multiplicar. Se você for inteligente e usar esse seu cliente como fonte de negócio, você tem o que a gente denomina de indicações, referências e recomendações. Para quem é um profissional que estuda vendas, sabe claramente que as indicações já é um grande diferencial competitivo, né? Você ter indicações eu falo diferente, que indicação é quando alguém te indica, diz, olha, vai lá, procura o fulaninho, mas não diz para ele que fui eu que te indiquei, não. Isso é indicação. Já é um passo. Você já sabe se ele está indicando, ele tem um motivo para estar indicando, você já sabe que parte do teu trabalho de qualificação já foi realizado. O segundo é a referência. A referência é quando ele chega e diz, olha, vai lá, procura esse cara e meu nome diz que foi eu que mandei. Esse, então, sem sombra de dúvida, você já tem mais da metade do caminho andado em termos de concretização do negócio. E, finalmente, a recomendação. Vai lá, fala com o fulaninho, diz que fui eu que mandei, que eu comprei de você, estou muito satisfeito, pô, e acho que ele tem que comprar isso para ele também. Qualquer coisa, manda ele ligar para mim. Caramba, 80% da venda já está feito. O problema é que a gente não tem o hábito de fazer isso. E, conforme eu estou demonstrando aí através de self-summer, essas figuras são pessoas que têm interesse até de fazer esse papel. E nós não utilizamos isso de forma concreta. Cada vez mais essas pessoas estarão mais interessadas em participar dessa atividade. Beleza? Bom, eu quero fechar esse papinho rápido nosso sobre essas figuras, falando sobre, apresentando, aliás, umas palavras do Walter Longo, que para mim é um dos precursores nessa atividade aqui no Brasil e que a quem eu admiro, e ele tem uma frase que eu queria que a gente parasse para refletir a respeito. Não é conhecimento, é inspiração. A busca estimula a criação de novas ideias, a epifânia de soluções inovadoras. A epifânia é a geração de soluções inovadoras. Walter Longo. Espero ter contribuído aí para mais algumas reflexões e um passo a mais no conhecimento de vocês na área. Muito sucesso. Obrigado.